De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a FM O Dia, aqui. Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim estão por lá também com o Jornal Matinal. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane. Vocês estão combinadinhos hoje, né? E combinando com você, inclusive, né? Tom sobre tom. Todo mundo de azul. Olha só, agora o que não está muito bem é para o pessoal lá da Zona Norte, né? Que amanheceu o dia com paralisação. Eu já aproveito para convidar vocês dois e os ouvintes da FM O Dia para a gente ir ao vivo para lá agora, porque a Thea Morel está ao vivo lá na Zona Norte, na garagem da Lida, e é para lá que a gente vai conversar com a Thea. Thea, já se sabe o motivo dessa paralisação? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, o motivo, de acordo com os rodoviários que estavam aqui desde 4 horas da manhã, foi o atraso no pagamento de salários e más condições de trabalho, né? Esse atraso teria acontecido aí, de acordo com os motoristas, por conta dos dias úteis, dos feriados que aconteceram agora no começo do ano também. Eles tinham a expectativa de ter recebido o salário ontem, no entanto, isso não aconteceu. E por isso, hoje, a partir de 4 horas da manhã, esses rodoviários resolveram deixar os ônibus da empresa Líder, que fica aqui no núcleo 15 da Cidade Nova, nas garagens. Pela movimentação que você pode observar aqui, essa foi uma paralisação, de acordo com eles, de advertência. Não teve participação do sindicato, não teve nenhum tipo aí, digamos assim, de incitação por parte do sindicato dos rodoviários. De acordo com as pessoas que estavam aqui agora há pouco, né, foi realmente uma iniciativa dos próprios rodoviários da empresa Líder. Esses 2 ônibus que vocês estão vendo ali, de acordo com o encarregado da empresa Líder, são os 2 últimos que faltam sair aqui da garagem. Por volta de 6 horas, 6h15 da manhã, a gente acabou mostrando isso ao vivo no Manhã no Ar, né, com a imagem aí do nosso drone. Os ônibus começaram a sair porque houve uma conversa entre os encarregados, entre os chefes aqui da empresa Líder e os rodoviários. Eu conversei agora há pouco com um desses encarregados, né, ele não quis gravar a entrevista com a gente, mas ele explicou que na visão da empresa não existe o atraso nos salários. Eles estão contando aí os dias úteis e esse pagamento, de acordo com ele, vai acontecer hoje. Era a data já prevista para que a empresa fizesse o pagamento do salário desses rodoviários. E por isso, ele considerou que também a empresa foi pega de surpresa com essa paralisação. Agora, a empresa Líder, que funciona aqui no núcleo 15 da Cidade Nova, ela atende aí pelo menos 20 linhas na cidade, de acordo com o encarregado da empresa. Durante a manhã, são cerca de 25 mil passageiros que dependem desses ônibus. Muitos deles ficaram prejudicados nessas primeiras horas da manhã, principalmente as pessoas que saem realmente muito cedo de casa. Eles não sabem precisar qual o número de pessoas que foram prejudicadas, mas antes de vir para cá, antes de chegar aqui na empresa, nós viemos passando justamente pelas paradas da Cidade Nova. Uma coisa que chamou muita atenção é que os ônibus passavam, inclusive, intermitentemente, né? Um atrás do outro, quer dizer, todos os ônibus começaram a sair realmente a partir de 6 horas da manhã, de 6h15 da manhã, né? E eles saíram um atrás do outro. Esses 2 últimos ônibus que a gente está vendo ali são justamente os últimos que vão sair. Eles estão dentro do horário deles, do horário que é previsto, porque eles saem a cada tempo em tempo, né? De tempo em tempo, de minutos em minutos. Esses ali ainda não estavam no prazo de sair, por isso eles continuaram aqui na garagem, mas de acordo com os encarregados, são os últimos ônibus que ficaram aqui. Agora, realmente, é uma paralisação, de acordo com eles, de advertência por conta do atraso dos salários, mas foi uma paralisação feita sem qualquer tipo de aviso prévio e que pegou muita gente de surpresa. Os usuários do transporte coletivo, que são atendidos aqui principalmente pela área interna da Cidade Nova, porque existe uma parte da Cidade Nova que é atendida por outras empresas, principalmente as ruas de grande porte, como a Max Teixeira, né? Mas é aqui dentro mesmo do bairro, né? Depende muito da Líder. Quando a gente estava andando aqui também pelo bairro, a gente observou que algumas outras empresas circulam por aqui, como é o caso da Rondônia, a antiga Eucator. Antigamente, existia ali uma espécie de controle de linhas, por exemplo, a Global só fazia Zona Leste, a Rondônia só fazia Zona Norte, e outras empresas como a Líder, por exemplo, ficavam com pequenos nichos de mercado do transporte coletivo. Hoje, já existe uma certa, digamos assim, mistura. Não existe exclusividade da Líder atender aqui essa área, mas como a garagem aqui, principalmente os usuários do transporte coletivo que estavam aqui no entorno, aqueles que saem realmente muito cedo de casa, na manhã de hoje eles ficaram prejudicados. Ok, Thea, muito obrigada por sua participação.
Agora eu volto a conversar com o Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim, que estão ao vivo lá na FM O Dia. Os ouvintes acompanharam também as informações dessa paralisação. É uma paralisação de advertência. O 5º dia útil foi ontem, na verdade, né? Porque a gente começou a semana com o feriado, começou a semana passada com o feriado, fim de semana. Então deveria ter sido pago ontem mesmo esse salário legalmente, né? Que é o prazo legal que as empresas têm. De acordo com a informação da TEA, hoje paga e a gente espera que as pessoas, que os usuários de transporte coletivo não sejam penalizados mais uma vez. O único problema disso tudo é que não houve aí um aviso, né? Um aviso prévio, independente do motivo. E aí o que não é correto, não torna essa paralisação correta. Isso acaba deixando a paralisação ilegal. Agora vamos mudar de assunto, falar sobre o ex-governador José Mello. Ontem a gente falou aqui do retorno do trabalho do judiciário e a defesa de José Mello já começou a se movimentar e apresentou agora um pedido de habeas corpus para tentar livrá-lo da cadeia, né? Mas ao mesmo tempo em que a defesa se movimenta, o Ministério Público quer ele bem longe daqui de Manaus. É isso. Ontem a defesa do ex-governador José Mello entrou então com um pedido de habeas corpus no primeiro Tribunal Regional Federal em Brasília, né? Caso, eles vão aguardar aí um prazo de mais ou menos 5 dias. Caso isso não aconteça, né, seja uma negativa do pedido que eles fizeram, então eles vão procurar o Superior Tribunal de Justiça para que eles consigam, então, a possibilidade de um habeas corpus. Agora, vale lembrar que José Mello teve a prisão dele temporária convertida em preventiva no último dia 4, e a ex-primeira-dama, Edilene Gomes, foi presa, né? São apontados aí pela Justiça Federal como os grandes protagonistas dessa organização criminosa que desviava dinheiro da saúde pública e que a Polícia Federal vem constatando várias situações em que o dinheiro público virava propina ou virava benefícios para toda a organização criminosa, né? Com secretários estaduais, com pessoas ligadas a políticos, enfim, todo mundo saía ganhando e quem perdia era só a população. E aí, com isso, caso o TRF1 negue, né, o habeas corpus, eles vão procurar o STJ para tentar, então, a liberdade, porque, segundo a defesa, nem José Mello nem Edilene Gomes oferecem ameaça ao curso do processo. Não é o que diz o judiciário, que afirma que eles estavam coagindo testemunhas e também estavam tentando destruir provas. E paralelo a isso, né, enquanto a defesa acha que eles não vão atrapalhar, o Ministério Público quer que eles sejam transferidos para um presídio federal, né? Então, de acordo com o Ministério Público, que faz parte desse processo de investigação, a situação é grave o suficiente para que aqui eles não tenham nenhum tipo de favorecimento ou algo do tipo, e por isso pedem que eles fiquem bem longe. Isso é também uma tentativa de que não haja favorecimento dentro do sistema prisional e também não se atrapalhe no processo de investigação, né? Porque agora, recentemente, inclusive, houve relatos de que a Edilene, antes de ser presa, agora recente, teria invadido e quebrado cofres, né, que guardavam valores, esse tipo de coisa. Então, há um processo de investigação que está bem preocupado que esses detalhes sejam atrapalhados, né? Exatamente, essa é a preocupação não só do Ministério Público, mas também da própria Polícia Federal, e o Judiciário tem acompanhado isso de perto. Eu sinceramente não acredito que o primeiro TRF venha a inverter esse jogo, não, mas vamos aguardar, né? Ontem ainda falava, cada cabeça é uma sentença, né? Tudo depende de quem vai julgar. Agora, ainda falando desse assunto, assim, no âmbito dessa questão do desvio de recursos da saúde no Amazonas, a Controladoria Geral da União verificou que pelo menos 88 milhões foram retirados do Fundeb, né? Originais do Fundeb, foram desviados aí para o Instituto Novos Caminhos durante a gestão do governador José Mello. Lembrando que o Instituto Novos Caminhos é do empresário e médico Mohamed Mustafa, que foi preso na Operação Maus Caminhos, né? Nessa primeira fase da Operação Os Maus Caminhos, e
voltou a ser preso. Ainda segundo a CGU, a gestão de José Melo entre os anos 2015 e 2016 recebeu aí repasses do governo federal na ordem de 11 milhões de reais. E a gestão de José Melo solicitava recursos do governo federal para que fossem investidos na área da saúde, enquanto essa organização criminosa já se articulava para enriquecer de forma ilícita. É, no mínimo, lamentável toda essa situação. Para a gente ver, né? Chegava dinheiro pela educação, era desviado para a saúde, e aí da saúde desviado para os cofres da organização criminosa, e nessa celeuma toda, não tem como fugir, gente. Tá difícil. O chefe do executivo, ele tem até uma margem que ele pode tirar, né, transferir do orçamento de uma área para outra, mas o Fundeb não. O Fundeb é um fundo exclusivo para a educação, né, para ser investido nisso. Tanto que os professores do estado estão há 4 anos sem reajuste. E no meio disso tudo, 88 milhões de reais que poderiam ser usados para isso, por exemplo, para o reajuste dos profissionais, foram investidos nesse instituto que já foi comprovado aí tanta corrupção, né, tanto desvio de dinheiro. Exatamente. Muito obrigada, Nayandra e Cleiton, pela participação. Obrigado. Um ótimo dia para vocês e para os ouvintes. Bom dia, Adriane. Bom trabalho. Bom dia. Tchau, tchau. Até amanhã. E a Polícia Civil apreendeu na tarde de ontem 11 quilos de maconha do tipo skunk em uma embarcação atracada no porto da Manaus Moderna. Quem traz os detalhes dessa apreensão é a repórter Thea Morel. Olá, Thea. Alguém foi preso nesse caso? Bem, Adriane, ninguém foi preso nesse caso, né? Foi mais um caso aí de investigação do Departamento, né, de Narcóticos que acabou terminando sem a prisão, né? A gente tem visto esses casos com muita frequência aqui na nossa cidade de malas que são deixadas em embarcações e aí acaba que os donos não são identificados. Quando a polícia vai ver, existe uma grande quantidade de drogas dentro dessas malas, mas ninguém acaba preso. Essa operação foi feita aí pela equipe, né, do Departamento de Investigação sobre Narcóticos. Eles receberam a informação de que um barco de Tabatinga, município que fica a 1.108 quilômetros de Manaus, era suspeito, né? Então eles resolveram fazer essa varredura nessa embarcação que já estava atracada aqui em Manaus, no porto da Manaus Moderna. Quando a equipe do DENARC chegou lá, verificou que havia realmente essa bagagem suspeita, uma mala. A mala foi aberta e dentro dessa embalagem, né, dentro dessa mala, dentro desse transporte de cargas, existia aí 11 tabletes de uma substância, provavelmente maconha tipo skunk, que dá aproximadamente 11 quilos, né? A gente já sabe que o peso ali médio de cada tablete é cerca de 1 quilo, só que essa mala ela estava abandonada no convés do navio, ou seja, a embarcação parou aqui no Porto de Manaus, a pessoa talvez vendo a movimentação da polícia, né? Identificando alguém que seja da polícia, a pessoa evadiu do local, ela saiu do local, né? E a partir daí, quando a polícia foi fazer a varredura, a mala estava lá abandonada com esses 11 quilos de maconha. Essas investigações que têm acontecido com muita frequência, né? Elas partem muitas vezes de denúncias anônimas, de denúncias que são feitas, né? De chegada de droga aqui em Manaus, e a polícia tem conseguido receptar uma grande quantidade. Mas muitas vezes, quando não é possível identificar o dono da mala, né? As pessoas não são presas, como foi o caso. Isso é um problema muito comum que a gente tem nos nossos barcos regionais, porque não é como no aeroporto que a mala precisa ir identificada com o nome da pessoa, né, que está embarcando aquela mala. Muitas vezes, até pela pressa de sair nos portos, pela própria rotatividade dos passageiros, né? Essas malas elas acabam não sendo identificadas. A identificação vai muito no olho, né, do dono da mala. Aquela mala é minha, aquela outra não é. E aí quando acontece um caso desse, as pessoas não são presas. Existem alguns casos em que os donos das embarcações, eles são realmente de alguma maneira ali notificados. Eles precisam prestar esclarecimentos. Às vezes eles são responsabilizados quando a polícia tem a suspeita de que o dono sabia do transporte da mala. Mas nesse caso dessa apreensão de 11 quilos, isso não aconteceu, pelo menos não foi a informação que foi repassada pela Polícia Civil. O dono da embarcação, a princípio, até onde se sabe, não vai ter que responder por essa mala. A gente não sabe se foi ele próprio que de repente acionou a polícia, né, porque a mala estava abandonada, e aí a polícia acabou fazendo essa apreensão. O dono da mala, como eu já falei, não foi identificado. A gente espera que essa investigação prossiga e, quem sabe, essa pista importante acabe sendo revelada para a Polícia Civil. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações.
E agora são 6 horas e 59 minutos. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. 2 homens suspeitos de terem participado de um assalto a uma agência bancária em Novo Airão foram presos. Na época do crime, um grupo fez clientes e funcionários reféns e balearam uma mulher. Eles já estavam sendo investigados e foram pegos antes de cometer outro roubo em Manaus. Tiroteio no bairro Educandos assusta moradores. Depois de uma denúncia anônima, homens suspeitos de estarem com armas e drogas trocaram tiros com a polícia após serem abordados. Alguns conseguiram fugir através do Igarapé e 2 foram presos. Depois de um mês de investigações sobre o caso Andressa Castilho, a polícia já possui suspeitos que podem dar pista do desaparecimento dela, mas ainda faltam os resultados dos laudos periciais com objetos que já foram encontrados. A jovem desapareceu depois de fazer uma visita ao marido no Compage. A família pede respostas às autoridades. Um homem morreu após ser atingido com 8 tiros no bairro Zumbi. Os bandidos pediram celular e, em seguida, exigiram a chave do carro e pensavam pertencer à vítima. Mas, como ele não entregou, acabou sendo executado. A polícia investiga o caso como latrocínio. Em Parintins, depois de uma série de manifestações promovidas pelo Sindicato Municipal de Professores, o prefeito da cidade anunciou que até amanhã vai pagar o abono salarial que estava atrasado. São mais de 1.500 professores efetivos e cadastrados. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas recomeçou o atendimento aos eleitores. E como estamos em um ano de eleições, teve gente que procurou se regularizar logo nesse primeiro dia. Muita gente aproveitou o primeiro dia de volta dos serviços do TRE para resolver pendências com a Justiça Eleitoral. Fernando veio tirar a primeira via do título. Tem a faculdade, né? Eles têm que ter título para se matricular. Agora, já se pode fazer o cadastro biométrico, transferência de domicílio eleitoral e regularização de títulos. Mas antes é preciso agendar o serviço pela internet. No caso de solicitação de segunda via do título, nem é preciso ir ao tribunal. Dá para fazer pelo celular, baixando o novo aplicativo chamado e-Título. Basta informar os dados pessoais e o número do documento perdido. Você que está sem o seu título, mas tiver aquele comprovante que você votou nas últimas eleições, está lá seu número do título, preencha e você não precisa mais comparecer ao TRE para emitir a segunda via. Você pode comparecer no dia da eleição, mostrar o seu smartphone e poder votar. O atendimento aos eleitores vai até o início de maio. A expectativa do tribunal é regularizar a situação de 30 mil eleitores em Manaus. E agora a gente fala de oportunidade de formação. Uma faculdade aqui em Manaus está oferecendo 5.000 vagas em cursos de capacitação gratuitos. Quem tem mais detalhes desse assunto é a repórter Amanda Morim, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Amanda, bom dia. Como é que faz para se inscrever e quais as áreas disponíveis? Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando a programação aqui do Manhã no Ar. Olha, esse candidato, ele precisa se inscrever exclusivamente no próprio site da faculdade, viu? www.extensão.uninasal.edu.br. Lá, esse candidato vai preencher todo o formulário com o seu número de identidade, CPF, o nome completo, além do curso que ele deseja fazer. São 5.000 vagas aí de cursos profissionalizantes nas áreas de psicologia, marketing, publicidade e propaganda, administração, pedagogia, engenharia civil, engenharia mecânica, educação física. Também tem na área da saúde, viu? Enfermagem e fisioterapia. Só que esse candidato, no dia que ele realizar a sua inscrição, lá vai estar informando que para ele precisa levar 1 quilo de alimento não perecível na faculdade mesmo, no dia que começar as aulas. Essa data ainda não foi disponibilizada pela faculdade, vai ser disponibilizada no momento da inscrição desse candidato. As aulas acontecem em 2 turnos, pelo período da manhã e também à noite. Amanhã as aulas iniciam a partir das 9 e seguem até às 11 da manhã e à noite começa às 7 da noite e segue até às 9 da noite. No final desse curso profissionalizante, esse candidato ainda será contemplado com o certificado da própria faculdade. E essas aulas acontecem
acontecem na faculdade mesmo, que fica na Djalma Batista, bem ali na Chapada, bem próximo ali do Plaza Shopping. Esse candidato vai receber um certificado comprovando que ele realizou esses cursos. Só que ele precisa ficar atento, viu, Adriane? As inscrições seguem até o dia 30 deste mês. E a gente sabe que muita gente está à procura aí de cursos profissionalizantes e ainda mais gratuito, né? Para você obter mais informações, você pode também ligar para o telefone da faculdade 32 36 39 60. Repetindo mais uma vez, 32 36 39 60. E a sua inscrição você realiza pelo próprio site mesmo da faculdade, viu? Eu volto com você, Adriane. Obrigada, Amanda, pelas informações. E depois do intervalo, a gente fala de saúde mental e as ações da campanha Janeiro Branco, que começa essa semana. No quadro Lição de Casa, os desafios do primeiro dia de aula na vida das crianças e dos pais. É um instante só, eu volto já.